a gente cresceu, eu pelo menos cresci no mundo PTBR só, né? Então, que pena, né? Sim, eu acho uma privação, eu acho uma pena. Então eu acho que tem encorajamentos, vamos lá. Coisas importantes. Paz, primeiro, não ouçam, mesmo que seja, infelizmente, tem profissionais de educação com informações erradas, com falta de conhecimento. Então não ouçam qualquer um, não, que chegar pra você e falar, olha, vai parar o português em casa, é isso que tá atrapalhando. Pode me chamar. não vai chamar, mas assim... vão atrás de informação, vão atrás de livros sobre bilinguismo. Qualquer autor que você vá ler sobre bilinguismo vai te falar isso. Não é o bilinguismo que está atrapalhando. Então, vai investigar, vai ser alguma outra questão relacionada a outro aspecto, né, dessa criança, mas não vai ser o bilinguismo. Então, isso é muito importante que fique claro. Então, isso é outra coisa que eu acho que é importante falar. Vai chegar algum momento que né, principalmente com as crianças mais velhas, porque assim, em algum momento começa isso de precisar pertencer, né? E principalmente pré-adolescente e tudo mais. E precisar pertencer significa não ser diferente, muitas vezes. Então, a gente nota aí que, né, começa uma resistência a querer falar português, porque, por que eu sou diferente? Por que eu que sou o que tem as duas línguas? Não, eu vou só falar, principalmente na frente dos amiguinhos e tudo mais. Compreender que fases existirão. Mas assim... O adolescente é todo revoltado, né? Isso, porque tá muita coisa acontecendo, né? Tá muita coisa acontecendo. É uma fase sem vergonha na vida do ser humano. Muito, então é assim... É uma fase complexa. As prioridades vão ser outras, vai estar muita coisa rolando aí. Então, mas se mantenha consistente porque é um movimento, né? Ele vai voltar. Esse momento vai passar... E aí depois ele vai voltar, ele vai perceber que é a riqueza disso, ele vai perceber a vantagem que tem você ter uma língua a mais, a vantagem que tem você ser o bilíngue, você ser o que fala mais línguas. Ele vai reconhecer isso depois, ele vai rever que isso é diferencial e isso é bacana. Então, isso O que eu falei das piadas ali, vai acontecer uma situação que vai estar lá no trem aqui na Alemanha, vai acontecer um negócio engraçado, e aí você e seu filho vão poder fazer um comentário por exemplo, em português, que só vocês vão dar risada, só vocês vão entender aquilo. E isso é muito bom, né? Eu gosto dessa tática bastante. Isso é muito bom. Então, assim, sim. Com cuidado. Use com moderação. Use com moderação, porque estamos por toda parte. Porque sempre tem o cara lá com o ouvido Nós, aberto. brasileiros, estamos por toda parte. Então, fica atento a isso. Mas no Brasil a gente faz ao contrário. No Brasil a gente fala alemão. E aí fala alemão, ou seja, tá vendo? São só vantagens. Então, é isso. Mesmo que esse momento chegue, sabe, se mantenha consistente, porque ele vai passar, né? São fases e fases. Então isso eu acho importante. Como a gente falou, trazer fontes variadas, né? Não pode ser só a sua língua, né? Tem que ser a língua com a qual ele vai se comunicar com outros amiguinhos, com a qual ele vai poder ler livros, ele vai poder assistir filmes. E, né? Então é isso, mostrar a riqueza que é você ter uma outra língua aí, né? Então isso eu acho importante. E tomar muito cuidado com a forma como você fala do Brasil, né? A forma como você... Porque não posso esquecer, é o seu país, é a sua identidade, né? Então, é você. Então, é muito importante. É muito importante que tenha todo um aspecto... Fale, traga a história do Brasil, traga a cultura, né? Então, tem um aspecto negativo, tenta explicar. É claro que não vai ser possível quando for muito criança, né? Mas tenta dizer, olha, as coisas são assim porque a história é essa e aquela, né? Colonialismo, né? Quando for o momento. Traga essas coisas, vai ser importante pra continuar, pra língua continuar como isso, né, como uma coisa bonita de se boa, ter, né? E positiva, né, e junto com uma cultura bacana também. É isso. Lud, me fale, mais dicas para encorajamento. O que mais podemos pensar? Uma das coisas mais importantes é a gente ter muita consciência do que o que a gente está fazendo é correto, né? Quando a gente tem muita certeza do que a gente está fazendo, isso ajuda bastante a gente se manter consistente naquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, a gente fez aquele exemplo de estar lá a família alemã toda e você fica sem jeito de falar em português com
com a criança, porque aí vão pensar que você está escondendo alguma coisa. Se isso for um ponto, converse com a família, fala, olha, gente, antes eu vou falar com meu filho em português, porque eu li estudos sobre isso e eu preciso que eu seja consistente. Se forem ficar fazendo picuinha na sua frente com você, o problema é deles, né? Lembre-se que é você que está com a razão, e muitas vezes a gente precisa ser forte nesses momentos, quando a gente está em contextos que não são tão amigáveis. Quando a gente tem autoestima também, de não se sentir menos como imigrante, o nosso filho não vai se sentir menos como imigrante, né? E também isso é muito importante. Às vezes a pessoa, meu filho tá se sentindo assim. Muitas vezes você como pai, você como mãe, também tá se sentindo para baixo, acuado, tímido. Então, o seu filho precisa que você seja forte nesse momento. E eu sei que isso às vezes é difícil de falar, porque se você tá se sentindo frágil, como é que você vai ficar fingindo pro seu filho que você não é frágil? Né? Não é disso que eu tô falando. Mas o que eu tô falando encontre em você o orgulho de ser quem você é, né? Quando a gente fala do sotaque, às vezes as pessoas falam, tem o sotaque. O sotaque é a sua identidade, sim. O sotaque é quem você é. O sotaque só mostra que você se esforçou para aprender uma língua estrangeira. O sotaque só mostra que você teve a capacidade de aprender uma língua estrangeira. Então não é uma coisa negativa, né? Isso já é um pensamento antigo, um pensamento retrógrado. E as pessoas ficam curiosas, né? As pessoas ficam curiosas, cara. É engraçado. Se eu tô falando, os caras ficam olhando assim, e eu acabo falando, exatamente. Você tá onde? Sim. Então, da onde você acha que eu sou? Aí, então, assim, e tal. Então, acha essa confiança em você mesmo, que vai ajudar muito. Além disso, seja simples, né? É simplesmente você falar a sua língua. Não estamos falando de nenhum bicho de 7 cabeças. É você fazer o que você já faz, falar a sua língua. Então parece um bicho de 7 cabeças, mas seja simples. Entenda que é só você se comunicar com carinho, com amor, na sua língua. É só isso, né? E eu acho que a última coisa que vale a pena dizer também é que quando você tiver dificuldade, procure quem pode te ajudar. E pessoas que são realmente especialistas nisso, ou que estão vivendo isso na pele. Então, procure a Pri, me procure, Lu, estou com essa dificuldade, o que a gente pode fazer? Porque a gente vai te aconselhar e te ajudar a achar o seu caminho. E outros pais que estão vivendo a mesma situação, porque às vezes você tem um pai ali, nossa, eu tô com muita dificuldade de fazer isso. Aí o pai fala, nossa, eu fiz isso com o Benício, deu super certo. Nossa, cria uma luz e você fala, vou tentar, e dá certo também. Então procure um grupo de apoio nesse sentido, porque ajuda demais. Eu não sou mãe, né? Então, não tô falando ali em primeira pessoa, mas convivo com muitas mães, claro. E eu sei que, como mães, como pais, né, a gente fica inseguro porque a gente quer fazer o melhor pro nosso filho. E o medo de errar é muito grande, né? Você fala, parece que a sua responsabilidade ali de formar aquilo ali é tão grande que você fica com medo de qualquer erro. Né? Mas se lembre que você só tá fazendo as melhores opções. E o mais importante é se informar com pessoas que realmente sabem do que estão falando e não se informar com fontes. Um falou isso, outro falou isso, e vai ficar doido ou doida, né? Então, essas são as minhas dicas com certeza. Aí. Eu sou bem nessa linha também, Ludi. Eu leio, vejo e sigo o meu coração. Né? Eu acho que eu vou fazer um monte de coisa que talvez não vai dar certo. Assim que meus pais fizeram também, estão aí. Né? Então, estão aí, hashtag estão aí. Então, é assim, né? A versão Tomazia 2.0, né? Eu falo que é isso aí. Exatamente. E nada melhor fazer do que... Porque a língua tá aí. A língua tá no coração, é aí. É isso. Ela vai vir dela. Se você deixar fluir, ela vai vir naturalmente. E vai ser lindo. É isso aí. Muito bem, muito bem. Gente, foi um prazer. Então é isso, né? Temos um programa, ficou muito legal a conversa. Eu adoro falar sobre esse tema. Inclusive, fica aí o convite aí para, quem sabe, a gente falar sobre outros aspectos, de repente, para quem está vindo já com filhos adolescentes, maiorzinho para cá, como, né, fazer essa transição, essa fase difícil aí.